Olá, pessoal. Uma excelente noite para vocês. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez, embarcando nessa viagem, essa viagem espírita de 1862, realizada por Allan Kardec. É uma emoção muito grande podermos fazer parte desse evento que é um evento de comemoração, de celebração e de homenagem a Allan Kardec. Antes de nós começarmos, eu queria agradecer o Grupo Espírita Teresa de Jesus pelo convite, enfim. A gente está muito feliz de poder estar, de alguma maneira, tecendo e elaborando algumas reflexões acerca dessa viagem que foi tão importante para a doutrina dos espíritos. A gente vai iniciar o nosso estudo dessa noite com uma leitura da página. O livro é Fonte Viva, e a lição é a lição número 8, Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá as leiras do mundo, o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso, da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas, na disposição regimental dos trabalhos que qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguardar decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se, ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Muita paz. Então, meus queridos irmãos, neste momento vamos fechar os nossos olhos para pensarmos e lembrarmos da imagem doce e serena do nosso Mestre querido, a fim de nos conectarmos com essa luz, com essa paz, com essa tranquilidade, para juntos podermos abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos as melhores intuições, as melhores reflexões acerca desta viagem sublime, impactante e extremamente importante realizada por Allan Kardec. Que possamos entender, junto com Cristo, com Deus e com a espiritualidade amiga, o nosso dever, a nossa força
a nossa vontade. Que tenhamos juntos reflexões em uníssono, que possamos juntos atender a este verdadeiro chamado. Fica conosco, Mestre querido, nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, essa é a viagem. Nós vamos começar entendendo e observando o trajeto. Eu coloquei no slide, pode passar, querido, um mapa, né? Um mapa onde esse mapinha ele traça, né, o trajeto da viagem espírita que Allan Kardec fez em 1862. Mas antes do mapa, seria importante a gente ressaltar que não foi só essa viagem que Allan Kardec fez. Volta, por favor. Exatamente. Em 1860, ele viajou para Sens, para Mâcon, para Lyon e Saint-Étienne. Em 61, para Sens novamente, Mâcon, Lyon, Lille e Bordeaux. Já em 62, de 62 a 64, ele foi para Antuérpia e Bruxelas. Em 66, para Bordeaux. E em 67, ele foi para Tours, Orleans e Bordeaux de novo. Percebe que é interessante nós avaliarmos o quanto Allan Kardec se deslocou para realizar o que a gente vai perceber e vai notar ao longo do estudo, a consolidação dos preceitos codificados por ele da doutrina espírita. Então, era necessário não ficar, né, simplesmente aguardando que, por si só, a missão tomasse o seu rumo. Era necessário que ele se deslocasse, porque ele era perseverante, porque ele ia em busca, porque ele entendia o quanto era importante a missão que lhe foi confiada. Então a gente vai perceber, e aí vai ficar a primeira reflexão da nossa noite, do nosso estudo, o trajeto. A gente vai observar que ele fez um trajeto longo. E esse trajeto, além de longo, ele foi muito demorado. Porque convenhamos, né, meus amigos, nessa época não existia Uber, não existia avião. O transporte que, em tese, se deslocava com um pouco mais de rapidez eram os trens. Estava iniciando lá no século XIX, já algumas viagens através de rodovias, mas isso era muito no início. E esse trajeto, especificamente da viagem de 1862, foi feito num inverno rigoroso e grande parte, a maior parte, foi feito do que a gente vai chamar, tem um nome específico, mas eu acabei não anotando, a gente vai chamar de charrete. Em estradas muito difíceis, com uma temperatura, um clima muito difícil, mas mesmo assim Allan Kardec não desistiu. E aí fica a reflexão. Muitos de nós, ao primeiro a dificuldade, né, a primeira dificuldade que aparece na nossa frente, mesmo que a gente tenha um compromisso, a gente tende a fraquejar. A gente, às vezes, deixa de cumprir um compromisso que nós assumimos na nossa casa religiosa, com a nossa doutrina espírita, por cansaço, porque está frio, porque está chovendo, porque está calor. Quando, na realidade, porque estamos com dor de cabeça, porque não acordamos bem, porque tivemos um desentendimento no trabalho, enfim, são inúmeros os acontecimentos que fraquejam e minam a nossa vontade de fazer. Meus irmãos, precisamos observar o quanto foi perseverante Allan Kardec. E nessa viagem a gente vai ter contato com isso,
E observando esse esforço que foi preciso ele desenvolver, desempenhar, de certa forma a gente fica até um pouco envergonhado. Porque já não temos a necessidade de arrumar desculpas, ficarmos atrás de questões para executarmos o trabalho, a tarefa que já é latente na nossa existência. Então fica a reflexão de que precisamos ser perseverantes, que precisamos ser atentos e lembrarmos da perseverança de Allan Kardec, da abnegação, da vontade, do entendimento, do compromisso assumido por Kardec. Eu tenho uma característica de quando a gente estuda um livro específico, a gente precisa, de uma certa maneira, extrair pontos importantes, e o meu interesse, a minha intenção sempre é deixar o gostinho, deixar aquela sensação de que eu quero ler mais, eu preciso ler mais, eu preciso conhecer mais. Então, vocês vão observar ao longo do estudo que nós retiramos partes importantes, que julgamos importantes e interessantes, para que vocês iniciem, saboreiem essa degustação de informações contidas neste riquíssimo e valioso livro, A Viagem Espírita de 1862. E leiam, com riqueza de detalhes, não percam os detalhes da viagem, porque vai ser de muito valor, de muito entendimento, de muita compreensão do quanto é importante o nosso mergulho e a nossa dedicação ao trabalho que a gente assume na doutrina espírita, o fato da gente ser espírita, o fato da gente conhecer a doutrina espírita, o fato de nós sermos simpatizantes da doutrina espírita. Tudo isso é de extrema relevância. Então, a gente inicia a viagem e o primeiro apontamento que a gente coloca, pode passar, meu irmão, é a questão dos objetivos. Por que das viagens? O que Kardec queria? Eram muitos os objetivos, e a gente elencou alguns. Entendimento e compreensão. Era necessário que Kardec entendesse como a doutrina espírita estava tocando o coração das pessoas ao longo daquelas localidades que ele não vivia, né? Que ele não vivenciava diariamente. Como a doutrina estava sendo compreendida por aqueles que seriam, junto com Kardec, os seus divulgadores. De que maneira? Quais eram os pontos? O que tocava o coração das pessoas? Qual era a visão daquelas pessoas que recebiam aquela informação? Também intercâmbio, por quê? Nós vamos observar mais à frente. Era importante Kardec compreender como, em determinado lugar, a doutrina espírita era entendida e era executada. Por quê? Porque, muito possivelmente, a divulgação e o entendimento não eram uniformes. E a gente vai ver isso mais à frente. Era necessário, obviamente, ele, Allan Kardec, o codificador, prestar muitas orientações, porque muitas dúvidas eram apresentadas a ele. Dúvidas em referente ao entendimento da doutrina em si, mas também como se comportar diante daquela informação, diante da terceira revelação trazida por Jesus Cristo no Novo Testamento. Como é que os novos cristãos, os cristãos espíritas, se comportariam diante da sociedade que ainda era muito reticente àquela nova informação, que combatia o espiritismo, que queriam acabar com a doutrina, que não queriam deixar que a doutrina se expandisse. Então, era necessário que Kardec estivesse
ele sentia essa necessidade de estar presente para orientar. Congregação e confraternização. Entretanto, também era motivo de muita alegria para Allan Kardec perceber o crescimento e, consequentemente, a consolidação daquela que era a terceira revelação, denominada Doutrina dos Espíritos, codificada depois de muita dedicação. Então, era motivo também de congregar, de confraternizar, de celebrar aquele acontecimento que Kardec já sabia que era um acontecimento que mudaria a história da humanidade. As informações ali contidas seriam capazes de modificar o ponto de vista acerca do que era a vida, a verdadeira vida para a humanidade. E, por fim, a gente colocou a divulgação. Porque não era necessário Kardec apenas enviar e receber cartas. Kardec se sentia na obrigação dele próprio ser o agente divulgador da doutrina espírita. E a gente vai ler isso com muita clareza ao longo do livro. A gente vai perceber o quanto Kardec se fazia, percebia a importância dessa divulgação está sendo realizada também por ele, que era o codificador. Porque ali ele trabalharia a autoridade. Ele presente na divulgação, ele seria a autoridade no sentido de ter a condição de esclarecer qualquer que fosse a questão levantada. E vamos seguindo. Mais à frente, a gente vai perceber algumas colocações de Kardec. Uma delas foi: o primeiro resultado que pudemos constatar foi o imenso progresso das crenças espíritas. Um único fato poderá nos dar uma ideia disso. Quando da nossa primeira viagem a Lyon, em 1860, ali havia, no máximo, algumas centenas de adeptos. No ano seguinte, já existiam 5 a 6 mil, tornando-se impossível saber o seu número agora. Pode-se, no entanto, e sem nenhum exagero, avaliá-los entre 25 e 30 mil. No ano passado não chegava a 1.000 em Bordeaux, número que decuplicou no espaço de um ano. Este é um fato comprovado que ninguém pode negar. Então, Kardec comprovava o crescimento gradativo e também exponencial da doutrina espírita, pouco a pouco. E a gente vai observar no próximo slide a questão do intercâmbio. É preciso admitir, todavia, que essa marcha ascendente está longe de ser uniforme. Se há regiões onde as ideias espíritas parecem germinar à medida que são semeadas, outras há onde penetram mais dificilmente, em virtude de causas locais ligadas ao caráter de seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. Ou seja, por isso era necessário o intercâmbio, porque era óbvio. O entendimento dependeria das pessoas, do lugar, da questão geográfica, da questão cultural de cada localização. E isso ele pôde constatar com clareza estando presente. Por isso, a questão de um dos objetivos era o intercâmbio. E seguindo, um outro sinal característico dessa época é o número incalculável de adeptos que nada viram e que nem por isso deixam de ser menos fervorosos simplesmente porque leram e compreenderam. Ora, meus irmãos, ainda hoje a gente vai perceber uma dificuldade no público em geral de assimilar as questões da doutrina espírita. Nós, como trabalhadores espíritas, nós precisamos ter muito claro, né, o efeito
renovador deste evangelho redivivo trazido pela doutrina espírita. Nós, trabalhadores e divulgadores da Boa Nova, precisamos ter internalizado, e simplesmente pela internalização, a gente percebeu o quanto ela é modificadora em nossa vida. E a gente ainda percebe, nos dias de hoje, algumas pessoas que já são, de algum tempo, envolvidas na doutrina espírita. A gente costuma falar que tem alguns irmãos nossos que entraram na doutrina espírita há muitos anos, mas a doutrina espírita ainda não entrou no coração desses irmãos. Porque há uma dificuldade pessoal e espiritual, eu diria, devido à questão do progresso, do estado, do momento reencarnatório de cada um. Então, a doutrina espírita não é aquela em que nós necessitamos de provas. Eu preciso ver tal coisa, eu preciso assistir algo para justificar a minha fé. A doutrina espírita é a fé raciocinada. E isso tem que estar dentro do nosso coração. E continua Kardec. Ao lado dos espíritas simplesmente crédulos ou simpáticos à ideia, há os espíritas de coração, e nos sentimos felizes por haver deparado com muitos deles. Vimos transformações que se poderiam dizer miraculosas. Recolhemos exemplos admiráveis de zelo, abnegação e devotamento. Numerosas demonstrações de caridade verdadeiramente evangélicas, que com justa razão poderíamos chamar belos traços do Espiritismo. Meus irmãos, essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Nós precisamos representar diariamente, e não só na nossa instituição religiosa, belos traços do Espiritismo. No nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso falar e, principalmente, no nosso agir. Isso precisa estar claro para nós. Nós precisamos perceber, ter a percepção da grandiosidade e da importância conjugada com o nível de responsabilidade que cada um de nós que tivemos contato com a doutrina dos espíritos, nós temos. E não vai adiantar você que, de repente, está vendo esse vídeo, esse estudo, essa palestra pela primeira vez. Já é momento de você, pelo menos, refletir sobre o que você quer para si, qual é a transformação que você busca. Porque, sim, a transformação tem que vir de cada um de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, e isso é inviolável. Porém, entretanto, precisamos fazer bom uso dessa ferramenta, que é a ferramenta que propicia, que impulsiona o nosso caminhar. Então, que tenhamos dentro do nosso coração e da nossa mente, precisamos demonstrar belos traços do Espiritismo. Pode seguir. É notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Vimos muitas delas, de todas as idades, de ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos, onde pudemos constatar o fato pessoalmente.
O que Kardec está falando aqui? Ele está falando de evangelização à luz da doutrina espírita. Então, meus irmãos, fica claro que precisamos trazer para as reuniões públicas, para os momentos em que estejamos com o público que procura as nossas casas espíritas, o estímulo e, consequentemente, o convite. E tem que ser um convite contundente para que, tendo uma criança, sendo tio, sendo pai, sendo avô, sendo vizinho, que leve as crianças, os jovens, para a evangelização. Que fomentem, dentro dos centros espíritas, das casas espíritas, o processo da evangelização. Porque Kardec aqui fala. Não adianta, a gente às vezes observa no nosso dia a dia reclamações, mas o meu filho é tão complicado, é tão difícil de educar. Kardec fala com clareza. É notável que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Então, é uma ferramenta de extrema utilidade. E que o quanto antes nós levarmos, nós conduzirmos as crianças às evangelizações, a semente será plantada. Né? A semente do amor, a semente do Evangelho do Cristo será plantada. Quando ela vai germinar, quando ela vai dar frutos, quando ela vai dar flor, aí não sabemos. Mas a nossa tarefa, que estamos à frente das nossas casas espíritas, dos estudos espíritas, nós precisamos fomentar a evangelização. Um fato não menos característico do estado atual do espiritismo é o desenvolvimento da coragem de opinião. Se ainda existem adeptos contidos pelo temor, hoje seu número é bem menos considerável, ao lado dos que confessam abertamente suas crenças e já não temem dizer-se espíritas, como não receariam passar-se por católicos, judeus e protestantes. Ora, meus irmãos, isso também era uma questão e um objetivo de Kardec, do posicionamento. Nós, na nossa mocidade, eu sou evangelizador da mocidade lá do Selvi, a gente coloca para os nossos jovens, não é que vocês vão sair dizendo para todo mundo, escrito na testa, que são espíritas, mas se forem questionados, qual é a sua religião? Falem com todas as letras, com toda a clareza possível. Sou espírita. Sem mais explicações. Que eu sou espírita. Não, sou espírita. Mas como assim? Eu sou cristão, sou espírita, cristão. E aí, se ainda assim suscitarem alguma dúvida, pedirem maiores explicações, façam. Nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Simples assim. Naquela época havia perseguição, a galera queria matar, a galera não queria deixar a doutrina espírita ser divulgada, ser disseminada. Então, muitos temiam, mas Kardec pôde observar que muitos já tinham dentro de si a certeza da renovação trazida pelo Espiritismo. Então, já não mais tinham medo de falar: eu sou espírita. Que tenhamos essa força. Eu me recordo, falando com vocês desse estudo, uma situação que eu vivenciei. Eu estava numa condução aqui, no Rio de Janeiro, e uma irmã nossa estava entregando panfletos, e eu gosto muito de ler. Seja qual for a religião que entrega o panfletinho, eu leio. Porque normalmente as mensagens são boas, são interessantes, então eu gosto de ler. E aí eu estava lendo, ela entregou para várias pessoas e eu estava lendo. E aí eu não sei se ela percebeu que eu estava lendo, ela percebeu que eu estava interessado na mensagem, e aí ela
ela chegou até mim e falou: meu irmão, você gostou da mensagem? E eu falei: adorei, uma mensagem linda. Eu não me recordo agora qual era a passagem bíblica, mas era uma passagem bíblica. E aí ela falou: meu irmão, e qual é a sua igreja? E eu disse para ela: Centro Espírita Luz e Verdade. Ela olhou para mim assim, assustada. E aí chegou para mim e falou: meu irmão, eu também já fui assim, caminhei no erro, como você. E aí eu dei um sorriso, guardei a mensagem. Ela ficou ainda um pouco assustada, me olhando, e eu falei para ela: vai com Jesus, meu irmão. Porque é uma questão de visão. Quando eu falei que era centro espírita, ela não sabia exatamente o que eu estava falando. E simplesmente se sentiu intimidada. Mas eu falei para ela. Ela perguntou para mim qual era a minha igreja, e eu disse para ela que a minha igreja era o Centro Espírita Luz e Verdade. Porque eu sou espírita. Então, que tenhamos essa força, que tragamos essa força de falarmos com todas as letras e com todo o amor do mundo. Nós somos espíritas. Sigamos. E aí, meus queridos, ele continua. Sob vários pontos de vista, nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que recolhemos. Se pudessem restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e a impotência dos ataques sobre a sua influência moralizadora sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-las. Ou seja, se existisse alguma dúvida de que o movimento negativo de combate à doutrina poderia surtir algum efeito, essa dúvida nessa viagem ela foi totalmente dissipada. O que quer dizer? A doutrina espírita estava se consolidando. Nada mais conseguiria impedir o avanço, o crescimento, a disseminação da doutrina dos espíritos. Estava ali a consolidação sendo executada fielmente por aqueles que estavam sendo tocados pela codificação. Ficou claro para Kardec, na viagem, que o trabalho estava consolidado. Que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas um estímulo para que perseverem na via que lhes foi traçada. Percebam, meus irmãos, eu comentei com alguns irmãos meus, alguns amigos queridos, o quanto, quando eu li a obra, eu ficava emocionado, porque a sensação que eu tinha é que Kardec estava falando comigo. E aí eu retirei momentos do texto que imprimem com clareza, e um deles é esse, e eu vou ler novamente, que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas um estímulo para que perseverem na via que lhes foi traçada. Meus queridos, perseveremos. Sejamos abnegados. Sejamos contundentes. Sejamos amorosos, trabalhadores, fiéis ao ensinamento e, principalmente, à transformação que podemos constatar em nós da doutrina espírita. Precisamos. Percebam que a viagem começou com Kardec e ela continua conosco, com cada um de nós. Essa viagem, ela é para sempre. Ela é ininterrupta. Ela precisa tocar cada vez mais
o coração do ser, do espírito encarnado nesse planeta de provas e expiações em processo de regeneração. Será através de cada esforço nosso que a tão sonhada e esperada regeneração começa a acontecer no coração daqueles que, de alguma forma, têm contato com a doutrina espírita. O trabalho continua. Vamos seguindo. Num dos discursos de Kardec, a gente separou três momentos, e também são momentos em que a gente vai se conectar com os dias de hoje. Percebam, ele diz: entre os que adotam as ideias espíritas, existem três categorias bem distintas. Primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, sem enxergar o lado moral. Será que nós conhecemos alguém na nossa casa, eu digo na nossa casa, no nosso lar, ou na nossa casa, instituição espírita, que ainda é muito preso às questões mediúnicas, por exemplo, a querer receber, por exemplo, uma comunicação espírita? A gente de vez em quando, lá na nossa casa, procurado, principalmente pós-pandemia. Aqui eu perdi o meu ente querido na pandemia, eu queria muito receber uma comunicação, e aí a gente tem que explicar. Às vezes são pessoas que nem são espíritas, são de outras denominações religiosas, que adentram com esse anseio, com essa angústia. E a gente tem que explicar que o telefone toca de lá para cá, que esse movimento não é um movimento que nós fazemos, tem a ver com uma série de componentes, uma série de situações, que é necessário uma série de fatos e acontecimentos para que, de alguma maneira, as comunicações aconteçam. Mas as pessoas ficam presas. Elas não adentram pensando, eu vou primeiro entender como é que funciona, para depois, se for o caso, não, eu quero receber. Então a gente tem muito, ainda hoje, olha que Kardec, há 160 anos atrás, já identificava esse grupo de pessoas. Tem um segundo grupo, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Essa é interessante. É muito comum nós estarmos numa reunião pública, por exemplo, e o palestrante, o irmão que está realizando o estudo está lá, e a gente fica pensando, meu esposo tinha que estar aqui, minha esposa tinha que estar aqui, a minha mãe tinha que estar aqui, a minha sogra tinha que estar ouvindo isso, isso foi para a minha filha. Nunca é para a pessoa que está ali. É exatamente esse tipo de pessoa. E a gente tem contato direto nos dias de hoje com pessoas assim. E mais uma vez eu falo, há 160 anos atrás, Kardec identificava. Porque o ser humano caminhou pouco no seu processo evolutivo. Nós ainda somos muito parecidos àqueles que tiveram contato lá no início com a doutrina espírita. Talvez até, dependendo da situação, fôssemos até uma daquelas pessoas. Não vai saber. E tem um terceiro grupo que a gente também conhece nos dias de hoje. Os que aceitam para si todas as consequências da doutrina, que praticam ou se esforçam em praticar a sua moral. Eu também conheço alguns irmãos que são assim. E aí fica uma questão interessante. Eu conheço irmãos que não são espíritas, que não têm religião, que não acreditam em Deus, mas que se enquadram nesse terceiro grupo. Por quê? Esse terceiro grupo, ele inconscientemente ele se enquadra. Aqui Kardec identificou, porque ele estava num grupo, né, de espíritas, mas ele fala, os que aceitam para si todas as consequências da doutrina. E se a gente estudar as consequências da doutrina, a gente vai saber quais são.
que praticam ou se esforçam em praticar a sua moral. Ou seja, praticando a moral estabelecida na doutrina espírita, você vai ser naturalmente ético, você vai ser respeitador, você vai entender o seu posicionamento enquanto ser humano, você vai ser caridoso, você vai ser benevolente. Então, em tese, tudo está na moral. Se as pratica, você se conecta com essas informações que estão contidas na doutrina. E aí fica um lembrete. Nós espíritas não somos melhores porque somos espíritas. Nós temos contato com uma doutrina que nos estimula a sermos melhores. Porque ela está em consonância com a moral de Jesus, trazida por Jesus. Agora, eu conheço, como eu falei, espíritas do grupo 1, espíritas do grupo 1, espíritas do grupo 2. Assim como eu conheço do grupo 3. Que possamos ter em mente, em nosso coração, que a nossa função é termos a humildade de nos identificar em que grupo de pessoas espíritas nós somos e buscar nos melhorarmos cada vez mais, nos comprometermos, nos esforçarmos cada vez mais para estarmos neste terceiro grupo. No próximo slide, a gente vai observar uma outra questão que também é muito importante. Kardec chama de segredo e eu entendi, lendo o livro, que na realidade são pilares. Pilares que sustentam e sustentaram a propagação e sustentam a doutrina espírita até hoje. Eu separei apenas 3, são mais, no livro tem mais, mas como vocês lerão o livro, a gente colocou apenas 3 como degustação. Primeiro pilar, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. É do nosso instinto, de uma certa forma, querer saber mais sobre o nosso futuro. Nós, naturalmente, temos algumas inquietudes, né, do que vai acontecer. Porque muita gente tem medo da morte. Porque, na realidade, não sabe o que vai acontecer depois dela. Ou seja, antes de conhecer a doutrina espírita, isso era uma grande inquietude. Era uma aspiração instintiva. O que vai ser? No momento em que a gente, né, se satisfaz, ou seja, existe uma doutrina que traz para nós um estudo e um entendimento de que a morte ela é uma passagem, ela é um retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ou seja, ela satisfaz uma aspiração instintiva de dúvida. Agora eu não tenho mais dúvida. Agora eu sei para onde eu vou. Eu sei, consequentemente, de onde eu vim e sei para onde eu vou. O segundo pilar, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Em relação à razão, eu vou fazer uso do Evangelho, e é só um pedacinho. Só para vocês terem uma ideia, lá no início a gente vai abrir o Evangelho, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, aí tem a capa, né? Tem essa folha de rosto, e aqui, ó, logo aqui, logo abaixo do título, a gente consegue observar a seguinte informação de Kardec. A fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu só peguei o Evangelho só para ler esse pedacinho. Percebam que
há 160 anos, Kardec coloca como pilar a ideia e o entendimento do futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, ou seja, nós somos dotados de inteligência, de capacidade intelectual e de entendimento. Então, o que a gente compreendeu, o que satisfez a nossa inquietude, a nossa inspiração instintiva, não é algo sobrenatural, não é algo milagroso, é algo que a razão compreende de forma natural. Que a nossa inteligência consegue perceber uma conexão que faz sentido. A gente, lendo o Novo Testamento, conectando com a doutrina espírita, a gente vai perceber uma união de informação ou de informações que se conectam e fazem total sentido para, por exemplo, ilustrar e embasar a justiça de Deus. Então, meus amigos, a razão é um pilar fundamental da doutrina. Por isso está ali, logo abaixo do título do Evangelho segundo o Espiritismo. E um terceiro pilar, porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. É óbvio que, num planeta de provas e expiações, nós tenhamos contatos com muitas questões, muitas misérias, que, e muitas das vezes, nos deixam para baixo, que nos assustam, que nos desestabilizam, mas nós precisamos confiar. Nós temos o dever de confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus e confiar na doutrina espírita. Nós temos um cabedal de informações para embasar e acalmar, acalentar o nosso desespero, a nossa insensatez, a nossa inquietude. Agora, nós precisamos fazer uso disso. Não adianta eu falar, qual é a sua religião? Ah, eu sou espírita. Mas no primeiro problema, você esquece de Deus, você não faz oração, você não lê um evangelho, você não faz o culto do evangelho no lar, você não procura um tratamento espiritual na sua casa espírita, você não faz nada. Aí não adianta. Pedis e obtereis. É fundamental que a gente esteja em conexão, que a gente esteja conectado com Deus, que a gente esteja consciente, ainda sofrendo alguma dor. Estamos aqui, possivelmente, na nossa programação reencarnatória, tudo isso estava previsto. O véu do esquecimento não nos deixa perceber com clareza, mas tem coisas, tem situações, tem momentos, tem pessoas que a gente percebe uma conexão que não é de agora. Então, que façamos bom uso desses pilares apresentados por Kardec nessa viagem renovadora que continua conosco. Nós estamos encaminhando já para o final, e aí eu retirei uma reflexão que, no meu entender, assim, ela, por si só, ela embasaria todo o estudo e toda a apresentação e contato que Kardec teve nessa viagem de 1862. E ele fala o seguinte: quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Pois bem,
É um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome esta máxima por divisa e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si e tudo se modificará. Meus irmãos, compreendamos estas palavras trazidas por Kardec há 160 anos. Fora da caridade não há salvação. E a caridade começa em nós, não é no outro. E eu não estou falando aqui de caridade monetária, material. Eu estou falando aqui da caridade que, por sermos espíritas, ela precisa ser nata. Ela precisa vir de dentro para fora. Ela precisa ser sentida. Porque a palavra caridade, como entendia Jesus, ela significa benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se as ações que nós vamos fazer, executar para o outro, para o nosso próximo, estiver embasada em benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, nós estamos conectados com a vontade do Cristo em sermos caridosos, em modificarmos o nosso ambiente. Tenhamos humildade e tenhamos esforço para compreendermos o que é a verdadeira caridade. Nós vamos concluindo com uma questão importante que a gente chamou de recolhimento, porque muitas das vezes nós somos questionados, às vezes por jovens, às vezes por frequentadores. Vocês dizem que a doutrina espírita ela não tem ritual, ela não tem... Ela tem sim, porque vocês têm que ler página, você tem que fazer uma oração antes, depois tem que fazer uma oração ao término. Isso não é um ritual. Isso já era um questionamento há 160 anos. E Kardec coloca para nós: muitas vezes me tem sido perguntado se é útil começar as sessões com preces e atos exteriores de devoção, e minha resposta não é apenas minha, é também a dos espíritos eminentes que trataram dessa questão. É, sem dúvida, não apenas útil, mas necessário rogar por uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Essa prática, aliás, não pode predispor, senão ao recolhimento, condição essencial de toda reunião séria. Então, meus irmãos, isso é uma orientação dada pelos espíritos. Uma reunião séria, ela precisa iniciar com a leitura da página para a limpeza, para a nossa conexão, para fortalecimento, para favorecimento da nossa conexão com o propósito da reunião, e a prece para a conexão, para o contato, para o envolvimento, para o concurso dos bons espíritos, para os mentores espirituais da instituição, os nossos mentores espirituais, se envolverem, se conectarem da melhor forma possível, a fim de fazer fluir aquela reunião que é séria. Então, isso não é um ritual, isso é um entendimento e, além, uma orientação dada pelos espíritos superiores. Que fique claro para nós, quando formos
ter que dar essa explicação a quem necessitar da explicação. E a gente chega numa conclusão, no nosso próximo slide, que é, assim, para mim, foi um motivo de muita emoção. Porque Kardec responde, e vocês vão observar lá no livro, isso está no início do livro, entretanto eu utilizei um pedaço dessa carta. Ele responde a algumas pessoas através de uma carta, e essa carta, vocês vão observar que ela é praticamente o resumo do posicionamento que nós espíritas precisamos para sermos reconhecidos como tal. E aí eu retirei apenas um trechinho, que para mim foi contundente sobremaneira. Ele fala: continuai, pois, meus amigos, a grande obra de regeneração, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os frutos da vossa perseverança. Provai, sobretudo, pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. E fazei que, em se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Meus irmãos, a gente encerra com a fala conectada a esse trecho de Kardec, na carta que está contida no livro A Viagem Espírita de 1862. A fala de Francisco de Assis. Ide e pregai o Evangelho a todos os povos, e, se preciso for, utilizem as palavras. Muito obrigado. Então, meus irmãos, a gente encerra o nosso estudo e vamos fazer a nossa prece final para darmos o fechamento a essas reflexões trazidas esta noite. Querido Mestre Jesus, infinito e misericordioso amigo e irmão maior, muito obrigado. Muito obrigado por ser este companheiro fiel em todos os nossos momentos. Muito obrigado pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Muito obrigado por esta viagem tão esclarecedora, fortalecedora da nossa doutrina. Que possamos ser a ferramenta na mão da espiritualidade para tocarmos o coração de cada espírito encarnado, incondicionalmente, que cruzarem o nosso caminho. Que o nosso exemplo seja o nosso maior divulgador. Que o nosso exemplo seja o maior divulgador do teu evangelho. Que o nosso exemplo seja o maior divulgador da doutrina que escolhemos para ser a doutrina da nossa vida. Permaneça, mestre querido, junto de nós, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, mas principalmente em nossas ações. Hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, mestre querido. Graças a Deus.